Meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos possam estar em paz. Eu me chamo Vera, sou colaboradora do Centro Espírita Luzes do Caminho, né? E a convite da Celinha, presidente da casa, nós estamos aqui mais uma vez, né? Fazendo algumas reflexões através da literatura espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos nós possamos estar em paz. Então eu convido a todos, vamos fazer uma prece inicial, como todos os trabalhos da doutrina espírita, então que possamos estar unidos em pensamento, agradecendo essa oportunidade dos amigos estarem junto de nós, nos intuindo, nos acalentando, nos consolando e assim gerando uma energia, um fluido, né, de que elevamos a todos aqueles que queremos que essa energia chegue, principalmente que essa energia chegue aos nossos irmãos médicos, enfermeiros, cientistas, governantes de todo o planeta, que possam estar recebendo, tendo a responsabilidade desse momento, né? Que muitas coisas estão na mão deles, então que eles possam ter clareza, cada vez mais que as nossas energias cheguem até eles para auxiliar-nos nesse momento. A gente pode auxiliar dessa maneira, né? Gerando pensamentos positivos, fazendo meditação, fazendo o Evangelho no lar e elevando essa energia para que dê energia para eles e força para seguirem adiante nesse momento que nós nos encontramos. Então vamos agradecer esse momento em que a gente possa estar com esse Evangelho, né? Que é uma boa notícia, nos acalentando, nos consolando, né, como é princípio da doutrina espírita. Então agradeço sempre a oportunidade do pessoal do Luzes do Caminho, né, por eu estar podendo cada vez mais ler, né, aprender no dia a dia, e aí isso tudo que a gente aprende, que a gente vai vivenciando, a gente vai levando para o nosso dia a dia. E aí, nesse dia a dia, a gente vai ficando mais em paz. E tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o nosso título de hoje, né? Que é dar-se-á aquele que tem. E esse título, esse item, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Assim como o subtítulo e o título, muitos chamados, poucos escolhidos, se a gente for pensar e analisar só essa frase, poderia ser uma coisa muito injusta, né? Mas nós todos sabemos que estudamos a doutrina espírita, que a lei de justiça, amor e caridade é a bandeira base da doutrina espírita. Então, Deus de justiça, de amor e caridade. Então, nós precisamos interpretar essas frases, esses ditos, né, as parábolas de Jesus, de uma maneira em que se encaixe, né, se encaixe no nosso entendimento. Qual o entendimento? Da razão, da emoção, do equilíbrio, né? Que foi o Kardec que nos deixou muitas coisas escritas dessa maneira. Tá? Então vamos ler um trechinho lá do Muitos os Chamados e Poucos Escolhidos, que está em Mateus, para que a gente possa entender essa frase, dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram, ou seja, era uma conversa dos discípulos de Jesus, aqueles quem Jesus escolheu para estar junto com ele, né, e semear o seu Evangelho. Então, nessa conversa, eles falando, aproximando-se deles, seus discípulos disseram a Jesus,
Por que eles falam por parábolas? Você sabe que parábolas são histórias, né? São pequenas histórias do dia a dia que tem uma representação muito especial, né? Por quê? Ela é muito especial porque cada um entende aquilo que está no seu entendimento, que está no seu conhecimento, né? Os véus que a gente fala do doutrina espírita, conforme tu vai tendo a razão, o conhecimento, o entendimento, vão se caindo esses véus. Então, a parábola, ela pode dar um entendimento para mim e para outra pessoa de uma outra maneira, mas é um ensinamento, e isso que é mais importante. Então, eles conversando, os discípulos perguntaram para ele: por que você fala por parábolas? E respondendo, Jesus disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ao passo que eles, isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas. Então, isso está no Evangelho de Mateus, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, como eu já tinha dito. E aí a gente vai conversar sobre isso, e Jesus disse: se os discípulos já tinham algum conhecimento, né? Foram escolhidos por Jesus, já eram seres que compartilhavam em outras vidas, do convívio, né, de entendimento dessa vida espiritual, né, da crença no Deus único, né, tudo aquilo que era necessário para dar sequência da semeadura do Evangelho. E eles já estavam preparados, eles já tinham. E aí que diz a frase: quem já tem, mais ganhará. Mas aqueles outros que não tinham interesse, né, na época, vamos falar dessa história em si, que não estavam interessados, que levavam outro tipo de entendimento, outro tipo de vida, não tinham interesse na sua evolução, né? Então esses não receberiam, porque eles também não tinham. Então o pouco que tinham, ele vai se perdendo, porque não existe uma contribuição, não existe um progresso, né? Não existe um desenvolvimento. E a justiça divina, exatamente explicando sobre isso, que aquele que já tem, tirando daquele que não tem. Então, esse estudo de Jesus, ele precisa que a gente possa entender dessa maneira, né? Porque, principalmente nesse aspecto, nós vamos estar falando da lei de causa e efeito, que a lei procura explicar os acontecimentos da nossa vida, atribuindo sempre um motivo justo e uma finalidade. Desculpem. Então, essa lei de causa e efeito, então, é uma lei que procura sempre explicar os acontecimentos da vida, atribuindo sempre um motivo justo, aquilo que seria o certo dos nossos caminhos, né? E uma finalidade proveitosa, inclusive, meus irmãos, o nosso sofrimento. Tudo no nosso caminho, na nossa vida, tem uma razão, né? Se não nessa vida, esclarecido nessa vida, quem sabe em vidas anteriores. Então, que a gente possa analisar dessa maneira, sempre com um pensamento dentro da lei de causa e efeito. Tudo aquilo é justo, né? E o que nós podemos? Nós podemos citar alguns exemplos daquele que tem, mais ganhará, e aquele que tem pouquinho ou não tem, nem ganhará, né? Não ganhará nada. Aí a gente pode falar da nossa paz. Para ter paz é necessário que nós nos disponhamos a construir a nossa paz, né? Ter a paz para o pacificador, aquele que quer pacificar o seu mundo íntimo, né? Mas como isso? Como nós podemos vencer? Como nós podemos
ter paz, saber como ter paz. Tá? Então, um dos aspectos é que a gente possa vencer os nossos impulsos inferiores. Tá? E quais são esses nossos impulsos inferiores? Vocês sabem que nós temos emoções, né? Através dos nossos sentimentos. E essas emoções, tipo raiva, tensão, medo, angústia e tantas outras, né? Medo, raiva, angústia, tristeza, sentimentos, emoções, alegrias, né? Pode ser boas, né? E pode não ser tão boas, mas a psicologia diz que elas são necessárias e isso faz parte da nossa caminhada, desde que, claro, nós tenhamos tudo em equilíbrio. Esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós precisaríamos estar construindo a nossa paz, né? Mas com certeza nós tenhamos sempre alguns momentos tristes, sim, com certeza, e isso é normal, tendo em vista tudo que nós estamos ainda passando, né? Por esse distanciamento social, por afastamento, por perda dos nossos amigos, dos nossos familiares, por muitas causas, pelo emprego, nossa, uma infinidade de sentimentos que nós estamos vivendo nesse momento. Então, que a gente possa, nesse momento, estar pensando em mesmo, porque exatamente a gente constrói a nossa paz em momentos, né? Com conflitos. E isso a doutrina nos traz de entendimento, né? Então, vencer esses impulsos inferiores, né? Esses impulsos, agir com a razão. Um dia sim, um pouco triste, outro dia vamos fazer oração, meditação e vamos melhorando esse sentimento. Nós vamos estar construindo dentro de nós, né? Essa paz. Disciplinando os nossos pensamentos, também através, né, de um trabalho, de leitura, de ficarmos em silêncio, né? Meditando, isso é muito importante. Harmonizar os nossos sentimentos. A gente tem que ir em busca, né, dessa paz. Então a gente vai construindo dessa maneira. Né? Outro exemplo de dar-se-á aquele que tem e tirará o pouco de quem não tem, né? É a nossa saúde. Tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde espiritual. Então que a gente possa pensar nisso. Muitas vezes ainda estamos em excessos, né? Esses excessos que nos causam doenças do corpo físico, né? Como comer demais, muita gordura, muito açúcar, ter vícios, tudo em desequilíbrio. Aquilo que nós sabemos, nós temos essa consciência, nós temos essa ciência de que isso possa estar nos prejudicando. Então, que a gente possa vencer isso. Isso também é um exemplo. E a nossa saúde espiritual, através daquilo tudo que a gente está falando, da meditação, que a gente possa trabalhar a nossa meditação, que a gente possa desenvolver esse nosso autoconhecimento, estar em busca de esse conhecimento. Nós temos o recurso do Evangelho do Lar. Hoje nós estamos precisando estar ligados ao Evangelho do Lar, fazendo o Evangelho no nosso lar, para a gente ficar conectado com isso, né? Como a gente diz, o Evangelho no lar faz milagres, traz aquela energia sempre naquele horário, os amigos da espiritualidade vão estar conosco. Aí nós estamos construindo essa saúde espiritual. E isso nesse momento é importante, a gente está bem passando por todas essas diversidades, tendo essa esperança, tendo essa fé, né?
Tá, os grupos do WhatsApp sempre falando juntos na fé. É exatamente isso, vamos juntos na fé. Né? Outro aspecto de dar-se-á, aquele que, né, que tem e menospreza aquele, é aquele que menospreza a oportunidade de trabalho, né? E por isso perde o trabalho, perde o emprego, né? E aí quem é que vai ser acusado? A justiça divina ou a ele mesmo, né? Então aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem ganhará cada vez mais a oportunidade de aprender e de fazer o bem. Então, ele vai utilizar os seus talentos. E nesse evangelho é muito importante que a gente possa estar lembrando da parábola dos talentos que Jesus nos contou. E eu acho muito válido a gente comentar sobre ela, porque ela esclarece bem sobre isso. Dar-se-á aquele que já tem e tirará aquele que já tem. Então Jesus contou, né, a parábola dos talentos, que um senhor muito rígido ia viajar, começou a fazer o planejamento e ele tinha os servidores dele e ele pegou 3 servidores e o primeiro deles, ele deixou muitas moedas, deixou um grande investimento para que pudessem desenvolver. O segundo servidor, ele deixou um pouco menos, mas deixou bastante moedas também para que ele pudesse trabalhar com isso. E o terceiro servidor, o senhor deu uma moeda, né? Somente uma, para também que ele pudesse trabalhar com ela. E aí o que aconteceu? A pessoa, né, do senhor viajou e voltou. Quando ele voltou, ele foi tirar contas daquelas moedas que eles tinham deixado para os seus servidores. E aí o primeiro tinha pego as moedas e tinha trabalhado com elas, tinha investido, tinha progredido e tinha muito mais moedas, tinha uma grande quantidade de moedas. E aí o senhor ficou grato, agradecido, chamou o segundo. O segundo também, um pouco menos em proporção, tinha ganho um pouco menos, mas que também tinha investido, tinha trabalhado e ali tinha conseguido muito mais moedas. E quando aí chamou o terceiro, que ele tinha deixado uma moeda só, né? E aí perguntou para ele o que ele tinha feito daquela moeda. E ele disse que tinha ficado com medo, com receio, em dúvidas. E ele não fez nada, pelo contrário, por medo ele enterrou a moeda. E aí não tinha nada. E aí o senhor disse para ele, então já que tu não fez nada com essa moeda, ele tirou a moeda dele. Em síntese, para que a gente possa resumir um pouquinho, seria essa a palavra dos talentos. Então aqueles 2 primeiros servidores que ganharam bastante moedas, eles desenvolveram, né, as suas potencialidades, os seus talentos. E o último, o terceiro, que ganhou uma, não fez nada, né? Então tá aí a justiça, né? Dentro dessa parábola, a justiça divina atuando. Que aqueles todos, né, como nós, que investimos no nosso progresso, tanto material quanto o nosso progresso espiritual, vamos estar com muitas e muitas moedas, pegando elas todas e desenvolvendo, né? Aceitando sim todas as oportunidades que batem na nossa porta, tirando esse véu daquilo que Jesus diz na parábola inicial de Mateus, né? Que quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos que ouça, né? Então tá tudo, estão todas as moedas, né, à nossa disposição. Hoje nós temos a internet nos
trazendo muitas e muitas informações de qualquer aspecto, de qualquer ideia que nós tenhamos. Nós vamos na internet e tiramos mais esclarecimentos. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que nós fomos chamados, né? Qual é o nosso chamamento? Qual é o nosso chamamento? Eu não sei o meu chamamento. Qual é o nosso chamamento? Nós temos os chamamentos. E o nosso chamamento está no nosso dia a dia. Está naquilo que mais nos importa na nossa vida. Ali está o nosso chamamento. E através desse chamamento, nós vamos começar a aplicar essas moedas da parábola dos talentos, que nós damos de exemplo aqui. Né? E quais são esses talentos que nós temos? Nossa inteligência. Vamos aplicar nossa inteligência em benefício próprio, em benefício daqueles que estão junto de nós, em benefício de todos, em benefício do amai os vossos inimigos, né? Vamos equilibrar esses sentimentos que nos trazem tristeza demasiada, né? Vamos equilibrar os nossos instintos inferiores para que a gente possa auxiliar e aplicar esses talentos, porque se nós ficarmos com esses sentimentos inferiores, esses impulsos, nós vamos estar enterrando as nossas moedas, ou seja, nós não vamos estar rendendo na nossa encarnação. Então a gente precisa lembrar disso diariamente. É um trabalho contínuo, é um trabalho diário, é um trabalho de sequência. Se nós somos possuidores de recursos financeiros, muitos ou poucos, que a gente possa auxiliar aqueles que não têm. É através desse bem, de aplicar essas moedas, através de tudo, através da cultura, como fala, que nós possamos passar a cultura para quem não tem, né? Para quem possa viajar, esse não é o momento, mas trazer cultura, dividir conhecimento, né? Passar equilíbrio para as pessoas. Então esse é o Evangelho que nos está trazendo isso. E hoje, num momento importante, o talento dos nossos cientistas, o conhecimento, né? E está lá no início da Gênesis, as revelações, os caracteres da perfeição, né? Das revelações, e lá fala os homens de gênio, né? Através também com os filhos dos amigos da espiritualidade, né? Mas mesmo assim, esses homens de gênio que já viveram, que têm conhecimento de outras encarnações, de outros povos, né? Nesse momento são convocados a aplicar as suas moedas, né? E muitos não vão querer aplicar a sua moeda, vão enterrar por medo de julgamentos, por medo de críticas, e vão estar perdendo a oportunidade da sua encarnação muitas vezes, né? E nós, o que estamos fazendo no nosso dia a dia para aplicar essas moedas que nascemos nos nossos bolsos, né? O que nós estamos investindo diariamente as nossas moedas, né? Porque nós vamos receber na proporção do nosso investimento, de como estamos aplicando essas moedas. Esse é a tal famosa reforma íntima que todos nós né, falamos, em busca desse progresso espiritual, esse progresso na nossa encarnação, na nossa caminhada. Então que a gente possa parar para pensar em que a gente pode sim, junto do nosso lar, poder tá desenvolvendo os nossos talentos, né?
e cada vez mais nós vamos estar recebendo, porque os amigos da espiritualidade estão precisando dos nossos fluidos. Então vamos estar abertos, né? Meditando, abrindo o nosso chakra cardíaco, que vai estar auxiliando a espiritualidade amiga a chegar, né, no nosso campo e auxiliar cada um, e auxiliar principalmente aqueles que estão enfermos, né? Vamos elevar essa nossa energia, trazendo e desenvolvendo os nossos talentos, tá? Eu gostaria também de comentar sobre um aspecto de servir, né? Que também está, cada vez que a gente serve, que a gente doa, né? Segundo Chico, segundo Emmanuel, cada vez que a gente faz essa doação, a gente está movimentando a energia, auxiliando, desenvolvendo os nossos talentos, né? Em benefício daqueles que tão precisam. Então, nesse momento, muitos irmãos nossos estão sim necessitando. Então, que a gente possa ficar lá alerta, porque o chamamento está chegando diariamente para cada um de nós. Que a gente possa abrir o nosso coração, né? E não julgar, e não medir esforços nesse momento. Vamos aplicar, né? Vamos trabalhar em prol da serviência, em prol de servir. Que seja no nosso lar, fazendo aquele almoço gostoso, mas de uma maneira carinhosa, né? De uma maneira respeitosa. Vamos poder trabalhar, porque o nosso mestre nos deixou dito. Ele, o Mestre Jesus, o nosso guia, nosso modelo, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Então, meus irmãos, eu gostaria que todos nós fizéssemos uma reflexão. Nós viemos para ser servidos ou, meus irmãos, nós viemos para servir? Servir é aplicar as nossas moedas, é utilizar os nossos talentos. Os pequenos, não estamos falando de grandes vultos, né? Estamos falando de pequenos detalhes do nosso dia a dia. Agradeço esse momento de estar aqui podendo falar um pouco sobre esses talentos, sobre o nosso Mestre Jesus, o nosso guia modelo, que com certeza está lá na direção, no leme das nossas vidas, das nossas encarnações, e esse momento junto de nós, com todos os Cristos, com todos os espíritos amigos e com nosso Pai, que nesse momento coloquem um manto de muita luz em cada um de nós, para que possamos elevar os nossos pensamentos e distribuir essa energia por onde quer estejamos. Que estejamos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, ou onde a nossa energia possa chegar em pensamento. Em pensamento é vida. Então, assim, agradeço a oportunidade e até a próxima, que assim seja.